Deus. Glória a Deus. Vamos continuar com a nossa Bíblia aberta, dessa vez em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ter que dividir esse texto em três, capítulo 5, porque é muito denso a mensagem que ele traz. Abri o capítulo 5 de 2 Coríntios, com o tema: o caminho da maturidade não decepciona. Paulo vai destacar para a sua igreja, vai mostrar para a sua igreja, porque ele está numa luta, numa peleja para gerar nessa igreja a maturidade devida, para ver nos crentes um progresso, um desenvolvimento de fé. Paulo sabe que a sua vida, ela precisa correr, ele precisa ver os benefícios da cruz na vida da igreja, né? Ele quer perceber que o seu ministério não é em vão, defende esse ministério, defende seu apostolado, defende todo o seu trabalho como evangelista na vida da igreja de Corinto, e ele quer ver a realidade dessa transformação na vida de Corinto. Vamos ler os versículos de 1 a 10. Então, o caminho da maturidade não decepciona. É isso que ele vai querer mostrar para nós nesta noite. Sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja então bendito para sempre. Paulo, no capítulo 4, ele dizia assim: nós não desanimamos, apesar de qualquer coisa. Em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Podemos ser perseguidos, mas não desanimados. Deus é nossa fortaleza, nós somos mais do que vencedores. Então Paulo diz que o caminho de desenvolver a fé, de maturar a fé, de estar alicerçado em Cristo, ele tem os seus desníveis, mas não podemos desanimar. Por quê? Porque os nossos olhos estão gravados na eternidade. Nós somos guiados por aquelas coisas que nós não vemos, porque aquelas que nós vemos aqui, elas perecem, mas as coisas que nós não vemos, mas esperamos, elas são eternas. Então nós temos que estar com o nosso coração, nosso tesouro na eternidade. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa visão na eternidade, nós não desanimamos, porque Deus é a nossa fortaleza. Então, nós vimos que o crente maduro é aquele que já entendeu. Aqui está escrito em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 diz que Deus fez tudo bom
Tudo que Deus fez reflete o bem. Eclesiastes 3:11. Deus tudo fez perfeito, né? De modo que Ele pôs a eternidade no coração do homem. E embora Ele tenha colocado a eternidade no coração do homem, o homem não consegue determinar bem os dias e as oportunidades. É por isso que ele precisa do Espírito Santo de Deus, precisa ser conhecedor de Jesus Cristo, para que esse olhar na eternidade lhe dê uma garantia. É essa garantia que Paulo vai falar aqui para nós hoje. O caminho da maturidade não decepciona, porque ele traz para nós uma certeza, né? Uma certeza gloriosa. Diz que toda tribulação é por enquanto. Paulo diz que as tribulações que nós passamos aqui, elas não se comparam ao peso da glória que há de se revelar em Cristo. Amém? Não tem comparação. Somos atribulados, passamos perseguições, mas nada disso se compara ao que nós vamos receber do Senhor. Uma garantia, versículo 1 do capítulo 5. Por que Paulo não desanima? Ele diz aqui no capítulo 5: porque nós sabemos, versículo 1, nós temos uma certeza, nós não desanimamos porque nós carregamos uma certeza. Nós sabemos, nós temos convicção de que quando esse tabernáculo aqui, esse templo de carne se desfizer, nós temos um outro nos céus, feitos por Deus. Então esta é a garantia, né? Nós não caminhamos aqui para sermos decepcionados, não. Nós temos razões para não desanimar. Se essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Ele preparou. Amém? Novo corpo, uma ressurreição. Ele fez uma promessa: do jeito que Ele é, nós seremos, e onde Ele estiver, nós também estaremos. Então caminhar com Cristo aqui é uma garantia de nós não sermos decepcionados. Nós podemos amar o Senhor, servir ao Senhor, andar com o Senhor, anunciar ao Senhor e continuar alegres, né? Não desanimar, porque sabemos que as tribulações que nós passamos com esse corpo aqui, elas vão cessar. A dor não é para sempre, a tribulação não é para sempre, a enfermidade não é para sempre, as crises não são para sempre, nada disso é para sempre. O Senhor vai renovar todas essas coisas. Amém? Então por isso que ele diz assim: nós não desanimamos. Então ele vai colocar aqui as suas aspirações. Veja o versículo 4. A primeira aspiração, o que é que ele mais deseja, né? Eu queria ser revestido. Nós estamos no tabernáculo gemendo. Esse corpo nós gememos. Uma hora é tribulação, uma hora é uma dor, uma hora é enfermidade, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Nós queremos ser revestidos da imortalidade. No versículo 4, Paulo diz assim: rapaz, eu queria que Jesus voltasse logo. É isso que ele está dizendo. Eu queria que a eternidade viesse logo. Eu queria que esse corpo mortal fosse revestido da imortalidade. Eu queria que esse corpo, que esse tabernáculo aqui, fosse logo aperfeiçoado, e Jesus voltasse logo, levasse logo a gente e resolvesse esse problema. Essa é a primeira aspiração dele. A segunda aspiração está aqui no versículo 6 e o versículo 7, quando ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor, mas nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, enquanto nós estivermos com esse corpo aqui, vamos olhar para Cristo. Amém? É isso que Paulo diz assim: irmãos, estamos ausentes do Senhor, Ele não está aqui conosco, é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso salvador, mas nós, enquanto Ele não volta, vamos andar por fé. Enquanto Ele não volta, vamos colocar os nossos olhos na eternidade. Enquanto Ele não volta, vamos confiar nele, porque nós não nos baseamos por aquilo que nós vemos. O que nós vemos? Corpo frágil.
o que é que nós vemos? Impossibilidades, tribulações, dificuldades, mas nós não somos guiados pelo que vemos. E enquanto ele não voltar, vamos viver por fé. Amém? Crendo que ele vai fazer. Essa é a segunda aspiração dele. Enquanto ele não volta, vivemos por fé. Não se baseie no que vê. Esse mundo não é a realidade. A sedução dele não é a realidade. O que ele promove não é a realidade. E nada disso que você vê no mundo é real. Isso é só ilusão. Então não se baseie pelo que você vê. Se baseie por fé. Coloque os seus olhos na promessa. Coloque o seu coração nas promessas dele. Amém? Até que ele volte. Essa é a segunda coisa. A terceira aspiração de Paulo está no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu queria logo era ir. Enquanto ele não vem, eu vou viver por fé. Amém? Enquanto ele não vem, eu não vou entregar meu coração para esse mundo. Mas eu queria que esse corpo mortal fosse revestido da imortalidade. Essas são as três aspirações de Paulo. Esse é o caminho de um crente maduro, de uma igreja madura. Ele pensa na eternidade, ele grava os seus olhos na eternidade, ele quer a eternidade. Ele aspira que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Ele quer que Jesus volte. Para ele, melhor era estar com o Senhor. Mas enquanto ele não vem, a gente anda por fé, a gente confia nele, a gente entrega a vida a ele, a gente depende dele e a gente não se deixa seduzir por este mundo. Amém? Essas três coisas. Esse é o caminho da maturidade que não decepciona. É gravar os nossos olhos na eternidade. Amém? Então, qual é o resultado disso tudo? É que essa tribulação é por enquanto. Volte para o capítulo 4, procura o versículo 16. 2 Coríntios 4. Grave esse versículo. Esse versículo é muito importante. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. É por isso que ele não decepciona, porque nós somos renovados dia após dia. Toda vez que nós nos reunimos, todas as vezes que nós crescemos no Senhor, aprendemos no Senhor, nós somos renovados dia a dia. E essa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós eterno peso de glória. Então, se eu não perco de vista a eternidade, se eu esforço todo o tempo ao máximo para anunciar a palavra, fazer novos discípulos, como Paulo está dizendo aqui, o resultado é a glória do Senhor. Essa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Então, esse eterno peso de glória que Paulo reconhece que habita nele pelo Espírito Santo de Deus, pelo chamado que ele tem, pelo propósito que ele cumpre, anunciando o Evangelho do Senhor, faz com que ele seja discípulo e faça discípulo, viaje, trabalhe, anuncie e realize, apesar da perseguição, vigílias, tribulação de patrícios, de judeus, voragem do mar, naufrágios, tudo que ele passou, não impediu que ele fosse um discípulo de Jesus Cristo por causa dessa revelação e também fizesse discípulo por onde ele passava. Ele cumpriu o propósito dele. Amém? Este é o resultado da glória do Senhor, porque essa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Irmãos, a glória do Senhor, quando invade a nossa vida, ela nos dá um propósito, ela nos outorga um propósito. Você sabe que Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz que viu o Senhor no alto sobre o trono. É uma visão que ele tem no capítulo 6 do seu livro, né? Que ele viu o Senhor no alto sobre o trono. A glória do Senhor enchia o templo, e ele via que os serafins estavam ali servindo a ele, cantando santo, santo, santo.
E quando o Senhor se revela e revela toda essa glória do céu para Isaías, o resultado dessa revelação da glória é anunciar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías, que viu a glória do Senhor, diz assim: eu estou aqui, envia-me. Então, o resultado de nós contemplarmos a glória do Senhor é missão, é ser enviado, é anunciar. E o Senhor diz assim: pois então vai e diz para esse povo: vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Fala para esse povo, Isaías, embora eles não vão te ouvir, mas fala. Então, o resultado da glória, o resultado dessa momentânea tribulação é um peso de glória. E quando nós vemos a glória do Senhor, é sempre o resultado é anunciar a bênção de uma transformação, de uma mudança na pessoa bendita do conhecimento de Deus. Amém? A glória produz missão, a glória produz anúncio, a glória produz proclamação. Paulo, quando foi derrubado da sua montaria no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele contemplou o Senhor, e ele diz assim: quem és tu, Senhor? Envolvido com a glória de Deus, derrubado do seu cavalo, cheio de dor. E Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue, mas eu estou aqui para manifestar a minha glória a você, e eu agora vou mostrar a você o que importa padecer pelo meu nome. Você não está perseguindo a minha igreja? Pois agora eu vou fazer você sentir o que é ser perseguido por causa do meu nome. Mas eu vou lhe mostrar a minha glória. E mostrou a glória dele para Paulo, transformou a vida dele. E no capítulo 12 dessa mesma carta de 2 Coríntios, ele vai dizer o que Deus fez na vida dele. Quando você chegar em casa, você lê o capítulo 12 de 2 Coríntios. Antecipa essa leitura e você vai ver que ele diz assim: conheço um homem que foi até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. E ele viu coisas inefáveis que ele não tem palavra para dizer. Mas o que foi que essa glória trouxe para ele? Um espinho na carne. Que ele por 3 vezes orou ao Senhor para que ele tirasse de mim. Aí ele se entrega. Por 3 vezes pedi para que ele tirasse de mim. Mas ele disse: não vou tirar. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. E a glória de Deus que estava na vida de Paulo capacitou ele a sofrer perseguições, mas anunciar enquanto era perseguido. Capacitou Isaías, mostrou a visão para ele, mostrou a glória dele, mas capacitou Isaías a ser cerrado no meio, mas anunciou a palavra do Senhor. Percebe? Então, qual é o problema? O problema é que quando nós trazemos esse ensinamento da glória de Deus, de um povo que vê a glória de Deus, e a glória do Senhor, quando é vista, ela nos chama, nos comissiona, nos dá um propósito para nós anunciarmos essa glória, tal como Isaías, tal como Paulo. Aí nós temos uma igreja brasileira, uma igreja moderna, que vive de glória. Aí faz um congresso, diz: foi glória, e foi glória, né? Faz um evento, aí vai, camiseta, bolo, pregador, envelope, hotel, passagem. Aí faz um evento, faz um congresso, e o pregador vem, o profeta vem, e é glória, é glória, é glória e é glória. Mas o que é feito com essa glória? A nação não muda, a igreja não muda. Que glória é essa? É uma glória fake que tem invadido a igreja e que tem adoçado a igreja, tem anestesiado a igreja numa glória que ela não muda, e a nação também não muda. Que glória é essa? Nós temos que crescer nesse anúncio aqui, né? Nós não podemos permitir que esse mundanismo seja infiltrado na igreja, que a igreja está virando, na verdade, uma casa de eventos. A igreja tem se especializado não em formar discípulos, a igreja tem se especializado em fabricar eventos para crente ficar entretido.
A coisa mais recente, meu irmão, nós já estamos em novembro, né? Nós já estamos em novembro. Tem uma igreja lá em Minas Gerais, tem nome de Lagoa, que ela está programando o Réveillon dela. Réveillon na presença do Senhor. Os camarotes são a R$2.000. Então, se você quiser passar o Réveillon na presença do Senhor, você vai pagar. Tá? Sua cadeira individual é 100 conto. E sua mesa é de 2 a 2.500. Eu não sei quem vai cantar nesse dia. Não sei quem vai entreter esse turma lá. Mas o camarote é 2.500. E é quem quiser. É isso que a igreja tem se tornado. Uma casa de eventos. Essa é a glória que está sendo vendida como uma grande mensagem, uma grande mudança. Aí você quer que eu durma com um barulho desse? Não posso dormir com um barulho desse. Não posso. Não posso achar isso normal. E não posso deixar de denunciar isso, porque isso não é evangelho. Isso não é igreja. Isso não é mensagem. Isso não é Cristo. E nós não podemos normalizar isto e olhar para essas coisas e dizer assim: irmãos, é assim mesmo. É assim mesmo, não é assim mesmo, não, irmão. Porque isso não é evangelho. Porque isso não transforma. Porque nós não estamos fabricando discípulos. Nós estamos fabricando consumidores de artigos religiosos. E do jeito que um hotel faz, aqui, a igreja também faz. A mesma coisa. Aí teve agora, acho que foi em setembro, ou foi em outubro, foi agora em outubro. As escolas fizeram um tal de cabelo maluco, né? E eu vi aqueles meninos tudo passando, uns cabelos tudo pintados, eu não estava entendendo nada. Eu disse: rapaz, você vai já chegar na igreja. Rapaz, não é que chegou. Já estavam querendo as famílias. Cada família ia com um tema. Aí estava gente fazendo o cabelo com a arca de Noé, botando o cabelo, aí estava o pai, a mãe e o menino com o cabelo com a arca de Noé, e um bocado de... Irmão, pelo amor de Deus, irmão, onde é que nós vamos chegar? Que fundo de poço é esse que a igreja está caminhando e está se enfurnando, que ela acha que tem que copiar tudo que o mundo faz? Quando era para ser o contrário. Quando a igreja que era para mostrar o caminho, a igreja está invertendo. A igreja está pegando tudo que o mundo está fazendo e trazendo aqui para dentro. Nós não podemos achar isso normal. Nós não podemos normalizar isto. Nós temos que combater essas coisas com o verdadeiro evangelho. Porque o que gera maturidade na igreja não são essas coisas. Essas coisas só anestesia, só esfria e só nos molda a esse século. E o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo. Não pegue a forma deste mundo. E a igreja está falando justamente o contrário. A igreja está se adequando, se sintonizando, se alinhando àquilo que o mundo propõe. E nós não podemos normalizar isso, achar que isso é bonitinho, porque isso não gera crescimento. Isso não gera desenvolvimento de salvação. Amém? Pastor, por que é importante vigiar nesses comportamentos? É importante vigiar, irmão, por causa do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Depois que Paulo diz quais são suas aspirações, depois que Paulo diz que nós precisamos estar sempre ligados na glória do Senhor, essa leve e momentânea tribulação produz glória, ele vai dizer o seguinte no capítulo 5, versículo 10: irmãos, porque importa
Então, se importa, é porque é importante. Se importa, nós não podemos passar por cima desse versículo. Importa que todos nós, eu, você, os presbíteros, membros do conselho, diáconos e diaconisas, candidatos ao batismo, cada um de nós, todos nós, compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa. É por isso que Paulo diz no versículo 9: é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Uma vigilância para servir ao Senhor, uma vigilância para agradar ao Senhor, uma vigilância para nós estarmos atentos àquilo que Ele realmente quer de nós. O propósito que Ele nos deu, agora que Ele nos mostrou, é para nós sermos discípulos e fazer discípulos. Se nós quisermos agradar ao Senhor, nós só temos esse objetivo, nós não temos outro. Nós temos que cumprir esse propósito, amém? Ser e fazer discípulo, não tem outra coisa. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E Ele vai querer saber cadê esse povo. Essa glória lhe fez, que nem Isaías, anunciar. Essa glória que você viu, fez você se dispor: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Fez isso? Quando Ele derrubou você da montaria, mudou a sua vida, mudou o seu caminho, lhe fez o anunciador? É isso que Ele vai querer saber. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Amém? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, diz assim: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é Jesus dizendo: Filho do Homem há de vir da glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é ensinamento de Cristo. Paulo só reproduz. O escritor do Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus diz, Paulo repete, e João, na ilha de Pátimos, também lembra. No último capítulo do Apocalipse. Perceba que essa mensagem se arrasta, para nós estarmos sempre atentos. Paulo diz assim: é preciso que a gente esteja atento para lhe sermos agradáveis. Nos esforçamos para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Amém? Então é importante vigiar desse comportamento da igreja. Quando nós chamamos a atenção para esses comportamentos modernos da igreja, não é implicância não, irmão. Não é chatice não. Não é rabugice de quem está ficando velho não. Essas coisas que nós falamos sobre a igreja moderna é para abrirmos os nossos olhos, é para sermos avisados e é para ficarmos atentos, porque sutilmente o diabo, ele ajusta a estratégia, o inferno ajusta a estratégia. E quando eu era mais novo na igreja, quando eu tinha a idade de vocês, jovens na igreja, a situação era a seguinte: era fazer de tudo, fazia de tudo para tirar a gente da igreja. A coisa mais difícil do mundo era manter jovem na igreja. Hoje não. O jovem fica, mas ele não consegue desenvolver. Ele esfria aqui dentro. Ele viu uma pamonha. Quem era que queria falar? Tu, Maurício? Sim.
Sim, sim. A pergunta de Mauricéia é: como Deus fará para atingir todas essas tribos mais afastadas? Essas tribos todas, um dia já fizeram parte de um continente só. Lembrem-se que o que nós conhecemos são esses continentes separados. Mas esses continentes já estiveram juntos um dia. E é por isso que você vê, hoje, com esse mundo separado por oceanos, pessoas tão diferentes, né? Você observa, de modo que essas separações do continente, da terra foi se separando, esse povo estava tudo junto, formando um povo só, e o Senhor estava se revelando a cada um deles. Deus não deixou de se revelar a nenhum deles, mas de um modo que Ele sempre dará um jeito de se revelar a essas pessoas. A grande questão é que nós só conhecemos esta aqui, da anunciação. A grande questão é que Deus não deixa ninguém sem revelação. Ele sempre faz, Ele sempre dá um jeito de revelar pelo seu Espírito Santo a sua bondade, a sua fidelidade. Eu sempre digo a vocês, e eu vou repetir aqui mais uma vez para tentar responder à irmã Mauricéia. Dos 22 dias de coma que eu passei, irmãos, a realidade lá é tão clara como esta aqui. Não há nenhuma diferença. E da mesma forma como nós conseguimos clamar por socorro, por misericórdia ao Senhor lá e ser atendido, o Senhor também, Ele ouve aquele que clama, porque Ele é o Pai da eternidade. Nós conhecemos a temporalidade, mas o verbo de Deus é um verbo eterno. O verbo se fez carne, Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então a revelação de Deus é o verbo que é eterno. E o verbo que é eterno, ele age aqui, nessa temporalidade, e ele age também em todo o tempo. Deus é poderoso para falar aos nossos corações em todo o tempo, porque Ele é o Pai da eternidade. Amém? De modo que Ele sempre, Mauricéia, vai dar um jeito de revelar-se a essas pessoas, né? Nós temos relatos de que algumas tribos, depois desse advento de internet, depois desse advento de YouTube, né, algumas tribos tiveram acesso a filmagens, a vídeos de cultos, de reuniões onde as pessoas estavam falando em línguas, e as pessoas começaram a entender. Algumas tribos começaram a entender o que aquelas pessoas estavam dizendo. Observe isso. Algumas línguas que são faladas em cultos que nós não entendemos, outras pessoas entendem, outras tribos entendem, de modo que Deus não deixa de falar de alguma forma a essas pessoas. O que importa é que nós tenhamos a percepção de que a nossa contemplação da glória de Deus sempre vai gerar em nós o propósito de anunciar essas misericórdias, esse amor de Deus e essa bondade do Senhor, e nós não podemos perder essas oportunidades. Amém? Se nós podemos fazer isto, façamos para a glória do Senhor.
Então a finalidade desse julgamento, ele vai estar: cedo venho, comigo está a minha recompensa, né, para dar a cada um segundo as suas obras. Paulo então vai novamente aqui repetir: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal tiver feito por meio do corpo. Você pode perguntar assim: mas pastor, qual a finalidade de nós participarmos desse julgamento se nós não temos mais condenação? É um julgamento para vergonha? Não. É um julgamento para constrangimento? Não. Deus, como justo juiz, na imagem do seu Filho, Ele vai reunir as nações em torno do trono do Senhor. Não é para constranger ninguém, não é para fazer vergonha para a igreja, mas é para mostrar a sua justiça. Ele vai mostrar perante todas as nações que a fidelidade da palavra dele agiu nas nossas vidas, e aquilo que a palavra prometia de transformar, e justificar e santificar, aconteceu na vida da igreja. Compareceremos diante do tribunal de Cristo, e as nossas obras demonstradas será um testemunho público para todas as nações, para todas as pessoas diante do tribunal de Cristo. A igreja será julgada, cada um segundo as suas obras, e essas obras vão demonstrar um testemunho público para as nações que aqueles que entregaram a sua vida ao Cordeiro foram realmente transformados. E a justificação, a santificação, a regeneração que a cruz prometia, aconteceu de fato na vida daqueles que creram. Amém? Esse é o tribunal de Cristo, né? A nossa fé foi real, aconteceu regeneração de fato. Então, essas obras aqui expostas não são para nos salvar, porque as obras não salvam. Mas essas obras que serão expostas serão a evidência de que nós um dia fomos salvos. E todas as nações verão que aquele evangelho que a igreja pregou, que aqueles missionários que saíram anunciando, realmente falavam a verdade. Então as nossas obras, elas serão um testemunho público às nações, e aqueles que estão diante do tribunal de Cristo para dizer assim: aquele evangelho que foi anunciado era realmente a verdade. Amém? Esse é o tribunal de Cristo para a igreja. Então, a salvação é adquirida ainda por meio de fé, não é de obras. A salvação se adquire por fé, mas ela é percebida através das obras. Então as obras serão uma consequência de um caráter transformado e será um testemunho público diante das nações. Volte para o capítulo 25 de Mateus. Lá está dizendo isso também. Quer ver? 25 de Mateus, que nós lemos no início aqui. Veja o versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como um pastor separa cabritos e ovelhas. Então o rei dará uma sentença àqueles que realmente são seus filhos, àqueles que realmente são seus discípulos. Então, irmãos, o que nós temos que perceber é que essa conduta imatura da igreja moderna será condenada quando as obras da igreja forem manifestas e elas não estiverem de acordo com o caráter de Cristo, manifestando o caráter de Cristo, todas essas obras serão condenadas. Paulo diz assim: irmãos, tudo aquilo que nós fizemos através do corpo, segundo o mal ou o bem que nós fizemos, nós prestaremos conta. Então a igreja moderna, a igreja do Brasil, essa igreja que nós estamos vivendo, esse século que nós estamos vivendo assim, essa coisa louca de escândalos atrás de escândalos que nós estamos vivendo, tudo isso, meu irmão, será assinalado e será visto. Esse tipo de evangelho que dizia que era evangelho, não era evangelho, e naquele dia vai ficar evidente.
vai ficar evidente. E é por isso que nós temos que estar vigilantes para não entrarmos nessa jogadinha, para não sermos reprovados lá. Manter o evangelho puro aqui pode ser um problema para nós agora, mas não será um problema para nós lá. Aqui a gente pode ser o chato, mas lá nós seremos benditos do meu Pai. Então nós vamos fazer uma escolha. Nós vamos aderir ao que está sendo feito para sermos os legais. Nós vamos aderir à modinha que está sendo feita para nós sermos descolados e para todo mundo bater palma para a gente e naquele dia ser reprovado. Ou nós vamos ser os chatos de hoje para aquele dia ser chamado de bendito meu Pai. Aí você toma providência. Aí você toma atitude. Então você se posiciona. Toda essa conduta imatura da igreja moderna será condenada. Não tem jeito. A igreja que falhar na sua missão será ali exposta. Exposta. Por quê? Porque o tribunal é de Cristo. O tribunal é de Cristo. Mas pastor, como é que nós como igreja vamos então participar do tribunal de Cristo? Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 2. Abra a sua Bíblia lá. Paulo vai explicar isso em Romanos 2. Nós, igreja do Senhor, Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Pois é. E que nós não somos salvos pelas obras, mas é por fé? Pois é. Mas o tribunal é de Cristo. Em Romanos capítulo 2, veja o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Nós não precisamos, irmão, ficar nessa de adquirir artigos religiosos, participar de eventos religiosos, entretenimento religioso. Não. O talento que Ele nos deu, o propósito que Ele nos deu, é para nos conduzir ao arrependimento. A igreja que vai amadurecer, a igreja que vai desenvolver, o crente que vai adiante é aquele que percebe, que não despreza a riqueza da bondade, a tolerância, a longanimidade, sem ignorar que essa bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então toda a vida cristã, todo o serviço ao Senhor que não se pauta no arrependimento, não está no verdadeiro evangelho. Versículo 6: retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Veja o versículo 15 e o versículo 16. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. É assim que Ele faz. Deus colocou a eternidade no coração do homem, de cada tribo, de cada língua, de cada país, de cada nação, colocou a eternidade lá, fez tudo bem direitinho. E eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa eternidade pulsa por Deus, testemunhando-lhes também a consciência. O coração, a mente, a consciência lhe faz buscar o Senhor. Seus pensamentos, mutuamente, ou acusando-lhe, ou defendendo. Versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Observe isso. Então, os segredos dos homens, aquilo que eu faço por meio do corpo, de bem ou de mal, será então colocado em balança e o padrão é Cristo. Essa vida que eu tive, eu me tornei semelhante a Cristo?
segundo o Evangelho, em conformidade com o meu Evangelho. De modo, meu irmão, que o que Paulo está dizendo é: vocês como igreja serão um dia colocados na balança, e no outro prato terá Cristo, e vocês não serão julgados de acordo com o que vocês fizeram, quantos eventos vocês participaram, quantas camisetas de congresso vocês tiveram. Não, lá vocês serão averiguados de acordo com o Evangelho que eu preguei. Eu anunciei a vocês Cristo, e é isso que será cobrado lá, Cristo. O que vai cair na matéria é se você se conformou à imagem de Cristo. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de Cristo. Os segredos dos homens serão então averiguados à imagem de Cristo. Cristo será o padrão. Portanto, quando você chegar lá, é o Evangelho que nós estamos dizendo para você, que será então pedido a você. Então a igreja moderna, a igreja que nós estamos aqui fazendo e anunciando, e os discípulos crentes que nós estamos formando, é para que você mantenha os seus olhos no Evangelho, mantenha os seus olhos em Cristo na eternidade, e você rejeite esse sistema. Porque Paulo diz assim: o segredo dos homens será julgado em conformidade com o Evangelho. Se a sua vida estiver de acordo com o Evangelho, você vai estar legal, não se desespere. É por isso que o tema da nossa mensagem é: o caminho da maturidade não decepciona. Porque se você caminha de acordo com o Evangelho, você vai estar na imagem de Cristo. Amém? Então, quando o segredo dos homens for julgado de acordo com esse Evangelho, você estará bem, você será chamado de bendito do meu Pai. Venha e tome posse por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Nós não seremos decepcionados. A igreja não será decepcionada desde que ela se mantenha no Evangelho de Jesus Cristo, na imagem de Jesus Cristo. Não há decepção para a igreja que está na imagem de Jesus Cristo, não há. Mas a igreja moderna, ela teima em permanecer no erro. Por quê? Porque os púlpitos das igrejas estão ocupados por pastores autoproclamados. O que é isso, pastor? Pastor autoproclamado, meu irmão. Ele mesmo se proclama pastor. Ele mesmo se acha pastor. Ele mesmo se diz que é pastor. Ele mesmo se diz: não, agora eu sou pastor. Quem te consagrou? Não, eu mesmo. Ele mesmo se consagra, ele mesmo. E ele vai fazendo. Ou então outras pessoas chamam ele para ser pastor, porque ele fala bem, porque ele se expressa bem, porque ele é um bom orador. Ele diz: rapaz, não, vai lá, fala aqui o que nós queremos ouvir, e enquanto tu estiver falando o que nós queremos ouvir, tu está por aqui. No dia que tu não quiser não falar o que nós queremos ouvir, tu vai embora. É assim. Está desse jeito. E é por isso que a igreja permanece no erro aqui. Aí vive de culto de libertação. Você já viu a coisa mais horrenda desse mundo, que é culto de libertação, irmão? Terça da libertação, quinta da libertação, não sei qual é o dia da libertação. Meu irmão, entenda de uma vez por todas: não existe libertação para quem não é discípulo. É isso que as pessoas precisam entender. Não precisa fazer culto de libertação, porque evangélico não se liberta, religioso não se liberta, só quem se liberta é discípulo. Mas pastor, como é que você pode dizer isso? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. Veja João capítulo 8. João capítulo 8 vai dizer isso, não sou eu que estou dizendo. Não adianta fazer culto de libertação, não adianta fazer retiro de libertação, não. É a oração forte, não, essas coisas não adiantam, irmão. Meu irmão, culto de libertação só existe para discípulo. João 8, versículo 30. O que diz aí? Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então é preciso crer nele. É preciso ter uma vida, uma aliança com o Senhor.
É aí que se inicia o processo, crer nele. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, então essa mesma palavra para a igreja moderna, se a igreja moderna permanecer na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então só é discípulo quem permanece na palavra. Pode a igreja estar cheia, pode ter pastor famoso, mas se não permanecer na palavra, não é discípulo. É evangélico, é religioso, mas não é discípulo. Pode ter cara de igreja, pode ter jeito de igreja, pode ser vestido de pastor, pode vestir o melhor terno, mas não está anunciando o evangelho, não está formando discípulos. Porque não está permanecendo na palavra. Se ficar investindo em entretenimento, se ficar investindo em coisinha, não está pregando o evangelho e não está formando discípulos, está fazendo consumidores de produto religioso. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia só promete libertação para quem permanece na palavra. E acabou. E pode quem quiser achar ruim, mas é o que é. E essa é a verdade. Então esse negócio de vir para o culto da libertação sem permanecer na palavra, sem querer nada com palavra, sem ter compromisso com palavra, sem ser discípulo nem fazer discípulo, não vai ter libertação, filho. Não vai ocorrer libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para quem foi essa palavra? Para aqueles que haviam crido nele. Ele não disse isso para a multidão. Ele não disse isso para a sinagoga inteira. Ele disse para aqueles que haviam crido nele. Se vocês querem realmente ser discípulos de verdade, vocês permanecerão na minha palavra. E vocês conhecerão a verdade. E vai haver libertação na vida de vocês. Então, no caminho da maturidade, a maturidade não decepciona, porque quando nós permanecemos com os nossos olhos gravados na eternidade, e a glória do Senhor irradia sobre nós, essa aliança com o Senhor cria em nós um eterno peso de glória, e esse eterno peso de glória nos faz anunciar o reino de Deus, e ao anunciar o reino de Deus nós pregamos o evangelho, e esse evangelho nos forma, nos sustenta, e é por esse evangelho que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e esse evangelho não vai nos decepcionar, porque esse evangelho vai nos dar o caráter, vai formar em nós o caráter de Cristo. E quando nós somos colocados na balança do Senhor lá, Ele vai dizer: sim, você está parecido com Cristo. A regeneração aconteceu, a justificação aconteceu, a santificação aconteceu, você é um bendito do meu Pai. As suas obras revelam que você andou no Evangelho. Você recebeu o Evangelho por fé, e essas obras que você aqui estão revelam que houve justificação. Você venceu pecados, você venceu tentações, você se fortaleceu, aconteceu regeneração, novo nascimento, justificação, santificação, glorificação. O Evangelho venceu na sua vida, você venceu esse mundo. Venha, bendito meu Pai, entre. E todas as nações, diante do trono dele, verão que aquele Evangelho que você anunciou valeu a pena. Amém? É isso, irmão. É isso, é só isso que Paulo está dizendo. É só isso. É essa libertação que nós anunciamos, é esse evangelho simples que nós anunciamos, mas é só isso. Não tem firula, não tem arranjo, não tem enfeite, não. É só isso aqui. É por isso que Paulo diz: é tão difícil
pregar esse evangelho dessa forma, que ninguém quer receber, que eu prefiro estar com o Senhor. Era muito melhor se ele viesse logo e revestisse o meu corpo de imortalidade, e a gente voltasse, fosse logo para a glória, e eu prefiro estar com o Senhor. Mas enquanto ele não vem, vamos viver por fé e não pelo que vemos. Amém? Vamos viver por fé. Porque se nós formos viver com o modelo que nós temos de evangelho nesse país, nós vamos para o caixão. Nós temos que ficar atentos. Porque nós estamos avisando isso. Nós estamos avisando. E você observa que o que eu estou pregando aqui na quarta-feira foi o que eu preguei domingo. Porque só tem uma mensagem, é uma mensagem só. É a mesma coisa. Em texto diferente, mas é a mesma coisa. E eu estou avisando isso. Para que ninguém seja envergonhado lá, porque lá na hora eu não vou passar mensagem para ninguém, eu não vou responder o WhatsApp, eu não posso lhe ajudar lá na hora. Eu não posso lhe dizer nada, eu tenho que dizer agora aqui. Eu tenho que anunciar aqui. Porque lá na hora eu não vou poder ajudar ninguém. Em nome de Jesus.